Vamos continuar aqui, galera. Eu tive um problema aqui de armazenamento aqui no celular, mas já resolvi. Então vamos continuar falando sobre sais minerais. Então os sais minerais, eles são compostos presentes nos alimentos e que têm várias funções, né? Existem vários tipos de sais minerais e cada um deles vai desempenhar uma função no nosso organismo. Então, por exemplo, vamos começar falando sobre o sódio e potássio. Sódio e potássio que tem a forma química de Na+ e K+, beleza? Esses íons, né? Esses elementos, esses sais minerais, eles têm a função de gerar o impulso nervoso, tranquilo? Então, eles são os principais responsáveis por gerar o impulso nervoso e por fazer com que as células se comuniquem. As células do nosso sistema nervoso se comuniquem umas com as outras, né? E esses alimentos eles estão presentes principalmente no sal de cozinha e frutas. Os alimentos em geral possuem sódio e potássio, tá? Mas o sal principalmente é rico em sódio e potássio. Outro sal mineral, cálcio. O cálcio, que ele é representado pelo cátion Ca2+. E ele tem duas funções muito importantes. Uma é a contração muscular e a outra é a formação óssea. O osso ele é formado principalmente de cálcio, beleza? E uma doença que ocorre quando você tem baixa disponibilidade desse íon, né, na corrente sanguínea, nos alimentos, é uma doença chamada de osteoporose, tranquilo? E a gente vai ver que essa osteoporose ela ainda pode ser causada por um outro tipo de deficiência, que é a deficiência de vitamina D, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tranquilo? Então o cálcio ele vai ser armazenado nos nossos ossos e ele é muito importante, né, para a manutenção da integridade óssea, por assim dizer. Quando ele tem deficiência, a gente tem uma doença que é chamada de osteoporose e pode ter também uma doença que é também chamada de raquitismo e a gente vai ver melhor isso daqui a pouco quando falar de vitaminas. A gente tem outros elementos, como por exemplo o ferro, que pode estar presente na forma de Fe+2 ou Fe+3, beleza? E o ferro, ele tem uma grande função, ele participa da hemoglobina. Muito importante isso aqui, galera. A gente vai falar isso muito ao longo desse ano. E essa hemoglobina é um composto que fica dentro da hemácia e a principal função é carrear oxigênio. A principal função da hemoglobina é carrear o nosso oxigênio. Quando você tem deficiência de ferro, a gente diz que ocorre uma doença que é chamada de anemia. Tranquilo? Como é que funciona isso? Então, o ferro, ele está dentro da hemácia. Então, vamos pegar essa bolotinha aqui, tá vendo essa bolota? Essa bolota inteira, ela é uma hemácia. Aqui dentro dela, eu vou ter a hemoglobina. E essa hemoglobina, ela vai ser composta de ferro. Ah, Gustavo, e qual a importância disso? A importância é o seguinte, o ferro, ele vai atrair para dentro dessa hemoglobina o oxigênio. Então, o oxigênio, quando ele é respirado lá nos nossos pulmões, ele vai para a nossa hemoglobina devido a esse sal mineral que é o chamado de ferro. Quando você tem deficiência de ferro, qual doença que você tem? Você tem anemia. E como é que é essa doença, galera? A anemia é uma doença que faz com que o indivíduo fique mais cansado, né? Tenha falta de ar, fique mais prostrado, não aguenta estudar, não tem ânimo para nada. Por quê? Porque ele não tem oxigênio. Sem oxigênio, ele não consegue produzir energia e por isso ele fica mais cansado. Qual é o tratamento dessa pessoa? É o repor ferro, né? Administrar por via oral o ferro e assim ele passa a possuir mais hemoglobina e transportar melhor o oxigênio, correto? Um outro sal mineral, o iodo que é representado pelo I-, tranquilo? E esse iodo ele fica lá numa glândula que tem o formato de H, que é chamado de tireoide. Essa glândula fica no nosso pescoço e tem como função sintetizar hormônios tireoidianos que vão atuar no nosso metabolismo. Que hormônios são esses? São os hormônios T3 e T4, triiodotirosina e tetraiodotironina. E por vezes, esses hormônios eles podem ficar em baixa concentração ou em alta concentração. E aí nós temos uma doença.
vamos pensar comigo. Esses hormônios, eles regulam o metabolismo, correto? Então, se eles estiverem em baixa concentração, o metabolismo fica mais acelerado ou mais devagar? Se eles regulam o metabolismo e tem pouco desses hormônios, o metabolismo fica mais devagar. Com isso, o que acontece com a pessoa? A pressão arterial dela fica baixa, ela fica mais cansada, fica mais lerda, fica mais sonolenta, sem ânimo para nada, a unha começa a quebrar, o cabelo começa a cair, e aí a gente tem uma doença que é chamada de hipotireoidismo. O hipotireoidismo é quando você tem baixa concentração desses hormônios T3 e T4 que são fabricados na tireoide. Então a tireoide está funcionando pouco, a gente chama de hipotireoidismo. Quando esses hormônios eles estão em alta concentração, a gente diz que tem uma doença que é chamada de hipertireoidismo. E aí como é que a pessoa fica, galera? Hipertireoidismo. Como é que a pessoa fica? A pessoa fica o quê? Fica mais agitada, pressão arterial sobe, frequência cardíaca acelera, né? Ela fica mais irritada, tem tremor. Então você tem várias situações, tranquilo? Por quê? Porque você tem muitos hormônios T3 e T4 na circulação. Beleza? Então vamos para a última parte da aula, que é a parte de vitaminas. Então vamos lá. O que são vitaminas? Vitaminas são compostos que são chamados de coenzimas, porque elas participam de várias reações químicas no nosso organismo. Essas vitaminas, elas também são divididas em tipos. Elas podem ser lipofílicas ou hidrofóbicas. Lipofílicas, filia, vem de amigo, correto? Lipofílicas, amigo da gordura. Lipo vem de lipídio, lipídio é gordura. Ou chamadas também de hidrofóbicos. Fobia, medo, hidroágua, então tem medo de água. Então, lipofóbicas ou hidrofóbicas são vitaminas solúveis em água. Quais são essas vitaminas? Essas são as vitaminas que podem ser do grupo D, E, K ou A. Então, vitaminas lipofílicas ou hidrofóbicas são a DECA e elas precisam de gordura para serem absorvidas. Então, essas vitaminas necessitam de gordura para serem absorvidas. Sem gordura, elas não são absorvidas, porque elas só são solúveis em gordura. E a gente tem as vitaminas hidrofílicas ou lipofóbicas. Hidrofílicas, amiga de água. Lipofóbicas, medo de gordura. Quais são essas vitaminas? Vitaminas B e vitamina C, que necessitam de água para serem absorvidas. Correto? Show de bola, precisam de água para serem absorvidas. Vocês vão ver que minha letra não é tão boa, né? Presencial é um pouquinho melhor, à distância, então o negócio fica mais feio ainda. Mas vocês vão escutando o áudio da aula e vão tentando decifrar, ou então qualquer coisa pode me perguntar em box, ou então no nosso veículo que a gente vai disponibilizar para tirar dúvida, que é o Hangout, tá? Vamos lá. E aí? Existem outras vitaminas, né? Mas essas são as principais. E cada vitamina dessa é encontrada em um tipo de alimento. E a deficiência dela vai gerar um tipo de doença. Então vamos começar pela vitamina D. Onde que a vitamina D é encontrada? Ela é encontrada no leite e nos seus derivados. Além disso, a vitamina D ela vai ser fabricada pelo nosso organismo também. Lá nos nossos rins. Os rins fabricam essa vitamina D. E essa vitamina D é ativada na pele mediante o sol. Por isso que sem sol a vitamina D não aumenta. Lembra do sol, né? Essa vitamina D, ela é fabricada nos rins, vai para a pele e só é ativada mediante sol, correto? Quando você tem deficiência de vitamina D, você tem dois tipos de doença. Pode ter a osteoporose, que é uma doença mais de idosos, e o raquitismo, que é uma doença associada à desnutrição por deficiência de vitamina D e cálcio. Tranquilo, galera? Então é basicamente isso da vitamina D. Então puxe aí um quadrinho aí no seu caderno. Além da vitamina D, a gente tem a vitamina E. A vitamina E ela é encontrada principalmente nos cereais. E a deficiência de vitamina E gera uma doença que é chamada de xeroftalmia. Meu Deus do céu, que nome feio, né? Pois é, xeroftalmia. Xero vem de seco, oftalmia vem de olho. Então é a doença que gera olho seco. Para você decorar isso, você olha a letra E aqui de xeroftalmia, olho seco. Beleza? Então a pessoa fica com o olho seco.
Vitamina K. A vitamina K, ela vai ser encontrada nos amendoins e nos folhosos escuros. E a vitamina K, ela também é fabricada no intestino, através das bactérias do nosso intestino. Essa vitamina K, ela serve para fazer a coagulação sanguínea. E quando a coagulação sanguínea é o quê? Estancar um sangramento, né? Quando você sangra, o sangue, ele para de escorrer um momento. Por quê? Porque a vitamina K vai lá e atua para aquele sangue parar de escorrer. Quando você tem deficiência de vitamina K, você tem uma doença que a gente chama de hemorragia. Aquele sangramento não para nunca, correto? Então, completa aí o quadrinho com a vitamina K. A gente tem também a vitamina A. A vitamina A, ela está presente na nossa retina para captar a luz, né? Que vem a luz solar, a luz, qualquer luz. A retina, ela capta a luz e foca a nossa visão. E essa vitamina A, ela está presente nas frutas cítricas. E quando você tem deficiência de vitamina A, a gente diz que ocorre uma doença que é chamada de cegueira noturna. Essa pessoa não consegue enxergar no escuro. A gente tem também a vitamina C. A vitamina C, ela também está presente nas frutas cítricas, igual da vitamina A, beleza? E a vitamina C, ela está presente em muitos ligamentos, principalmente os ligamentos periortodônticos, que ligam o nosso dente à nossa mandíbula. E aí, quando você tem deficiência de vitamina C, você tem uma doença que é chamada de escorbuto. Olha a letra C aqui, ó. Escorbuto de vitamina C, correto? E o que é essa doença? Essa doença, ela gera o descolamento dos dentes da nossa mandíbula, cursando com sangramentos intensos. Isso era uma doença muito comum nas grandes navegações, porque eles não conseguiam consumir frutas. E aí eles acabavam perdendo os dentes. Por isso que os piratas, né, eles sempre são sem dentes, correto? Por quê? Porque o ligamento ortodôntico dele é perdido. Pô, Gustavo, isso é muito difícil. Pode ser, mas você tem que sempre correlacionar a doença com o tipo de vitamina. Por exemplo, vitamina A, cegueira noturna, termina em 2 A's. Então, cegueira noturna, deficiência de vitamina A. Correto? E para terminar, galera, vitamina B. A vitamina B é um complexo de vitamina B1 até vitamina B12. Beleza? A vitamina B1, a deficiência dela é a encefalopatia e a B12 é uma anemia, né? Essas vitaminas do complexo B são encontradas principalmente nas carnes, mas também podem ser encontradas em frutas, beleza? Mas a B12, essa aqui é principalmente encontrada em carnes, tá? De forma que os vegetarianos têm uma deficiência dessas vitaminas B12. E a vitamina B12, ela atua na forma das hemácias. Lembra que a hemácia era redondinha aqui, com uma hemoglobina dentro? A vitamina B12, ela atua nessa estrutura redonda das hemácias. De forma que, quando você tem pouca vitamina B12, essa hemácia fica gigante, fica parecendo uma esfera, beleza? E acaba sendo destruída, o que a gente chama de anemia perniciosa. E a vitamina B1, ela vai estar presente lá nos nossos neurônios, e quando você tem deficiência de vitamina B1, você tem uma doença que é chamada de encefalopatia. Tranquilo? Que é uma doença do sistema nervoso central. Então tá aí, faça essa tabelinha no caderno de vocês, beleza? Essa tabelinha é muito importante você decorar isso, correto? Então faça uma tabelinha bem melhor do que a minha, com certeza. Tranquilo, galera? E é isso. Semana que vem eu posto mais um conteúdo e a gente fica aí nessas aulas online até essa quarentena acabar. Tranquilo? Beijo no coração de vocês e tragam as suas dúvidas para a live.